Boa noite. Essa reunião está sendo gravada, tá? Então, quem não quiser abrir a câmera, não tem problema. Hoje a gente faz o Lendo ao Vivo de nossa leitura gratuita, que faz parte do nosso clube de ficção científica, essa penúltima leitura, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin. A Úrsula, ela, se não me engano, foi 69. Eu olhei hoje de manhã, já esqueci. Acho que foi 69 que ela publicou esse livro. E esse livro a gente resolveu trazer em discussão aberta para todo mundo, que a gente sempre escolhe um livro do clube para deixar como leitura coletiva. A gente escolheu esse porque esse livro suscita muitos debates. E esse livro vai ser um livro polêmico, porque ele vai mexer com, a Cá até falou, antes da gente começar a reunião, né, Cá? Conceitos, não no sentido de, preconceito, mas concepções prévias que a gente tem, porque a gente vai ter um personagem que vai chegar no mundo que é completamente divergente do que ele conhece como mundo binário de homens e mulheres. E ali a gente vai vendo ele confrontando essa nova realidade. Ele vai ser um comerciante que vai tentar juntar ali esse novo planeta para poder fazer uma rota comercial e ele vai descobrir uma cultura completamente diferente. E esse livro, ele foi lançado na segunda onda feminista dos Estados Unidos, e tá tudo bem, meu amor, foi só uma quedinha de nada, normal, se tá dançando balé, bailarina cai. E aí, a discussão realmente vai ter aqui sobre o que funciona como papéis de gênero. E aqui, como são assuntos polêmicos, a gente talvez tenha discussões acaloradas, mas eu espero que elas sejam construtivas, em todos os sentidos, e que sejam respeitosas. A Úrsula, ela vai partir do seguinte princípio. Se você hoje acredita ou não nesse princípio, entendam que é o princípio que ela vai partir. Ela vai partir do princípio que existe o sexo biológico, ela não vai negar isso, a gente vai ver, inclusive, momentos em que isso vai ser reafirmado lá dentro do livro. Existe o sexo biológico, mas existe o gênero sexual. E o gênero, ela junta o sexo com a formação cultural, social, que transforma aquele gênero em funções específicas dentro da sociedade. É o que na ciência a gente chama de genótipo e fenótipo. Genótipo tem a ver com genética, então é o sexo biológico. E fenótipo é quando a genética se junta com a construção social e forma um indivíduo que vai além da genética. Isso existe na ciência, então isso é uma das discussões que as pessoas, quando vão discutir, por exemplo, identidade de gênero, vão trazer. Eu sei que muitas pessoas vão aqui se identificar, concordar, discordar. Entendam que a Úrsula criou num mundo em que estava começando a se discutir. E então, quando a gente traz esse livro para hoje, as camadas são muito maiores. E aqui eu quero que a gente abra a discussão com muito respeito, porque eu sei que pode ser um debate acalorado, tá? Combinamos assim, estamos todos na mesma página, e está aberto debate que concorde, discorde, contanto que seja respeitoso. A gente quer que todo mundo possa ter sua voz aqui, mas eu sempre entro numa leitura concordando ou discordando com o que está lá, com o coração aberto para tentar entender o outro. Pode ser que o outro não me convença de nada, mas eu vou tentar entender o que o outro queria dizer. Isso é uma premissa que eu sempre coloco em minhas leituras. Combinado? Certo? Tá? Quer falar alguma coisa? Acho que é para apresentar o clube, né? Para o pessoal que não conhece, apresenta para a gente aí. Isso que eu ia falar. Então, bem-vindos. Para quem não nos conhece, nós somos o Clube Livros sobre Livros. Eu e a Jamília, a gente idealizou esse clube lá em 2022 para tratar da metraliteratura, né? Nós amamos livros e amamos estudar períodos, assuntos, livros em geral, e gostamos muito quando a gente consegue linkar a leitura com outras discussões. O clube ele funciona como se fosse um clube de estudos, então todo mundo está livre para trazer conhecimento para a conversa, todo mundo pode falar, como a Jean falou, sempre de forma mais respeitosa possível, mas gostamos muito, inclusive, de ter opiniões contrárias. Esse livro, conhecendo um pouco da biografia da Úrsula, a gente vê que é um olhar antropológico sobre novas culturas. Então, para mim, o que a gente vai trabalhar bastante aqui é essa ideia do pré-conceito, como ideias pré-concebidas sobre como deveriam ser as coisas. E a desestruturação disso aí, vamos derrubar todos esses conceitos e ter novas conversas
sobre como é uma sociedade, como deve funcionar, o que é o papel de quem, e violências ou não violências, e realmente conhecer algo novo através da visão dessa autora. Ela tem um universo bastante vasto, ela traz essa ideia de que a humanidade ela foi colonizada ou pré-plantada em vários planetas do sistema solar, e cada planeta se desenvolveu de uma determinada forma. Inclusive, aqui a gente vai ter algumas discussões também sobre superpoderes, né? Presciência, vai acontecer também. Então, encarem isso como ela é de fato, uma ficção científica, que vai trabalhar assuntos que podem dialogar com a nossa realidade, mas que ela foge do campo da normalidade. Ela quer trazer o além, ok? As reuniões aqui, a gente vai ter 2 reuniões, uma no meio e uma no final desse livro. Nas reuniões está liberado falar à vontade, é sempre ao vivo, então a gente vai avisar vocês com antecedência. Tem um calendário lá no tópico específico, então vocês podem dar uma olhadinha também. A gravação ela vai subir para a plataforma, para quem é assinante e tem acesso a esse conteúdo, e para quem não é, vai para o YouTube também, tá bom? E durante a semana, durante a leitura, vocês podem mandar ali suas considerações. A gente só indica, sempre que possível, usar a ferramenta de spoiler, tá? Lá no Telegram, para não ficar desordenado. E sempre que possível, sinalizar, olha, capítulo tal, tal coisa. Para a gente ter uma organização e a pessoa que está ali saber assim, ó, isso aqui eu posso abrir porque eu já li tal capítulo. E é isso. Boa leitura para todo mundo. Espero que vocês se apaixonem. E hoje aqui no Ao Vivo eu vou transmitir o início do livro e a gente vai ler juntos. Vamos começar juntos a leitura, porque é o nosso ritual que a gente sempre faz, de começar a leitura juntos e depois cada um segue dentro ali do calendário. Eu sei que muita gente às vezes prefere ler logo o livro inteiro e acabar o livro, mas aí eu peço para vocês se atentarem nos comentários nas semanas específicas da meta, tá? Tá? Depois você olha lá que dia certinho a nossa próxima reunião. Eu vou transmitindo aqui enquanto isso. Ok, vou separar aqui. Um instante. Então, hoje a gente tem um Lendo ao Vivo. E aí, quinta-feira, dia 4, vamos ter o nosso primeiro encontro, que é mais ou menos metade do livro, é do capítulo 1 ao capítulo 7. E aí, nós temos mais um encontro, tem até encontro a mais, achei que eram 2 encontros, na verdade são 3. A gente vai ter um encontro dia 11, quinta-feira também, acabou que todos os encontros vão cair numa quinta-feira. Vai ser mais ou menos do capítulo 8 ao capítulo 14, e no dia 18, quinta-feira também, vamos ter até o final, capítulo 15, até o final da leitura, tá? E para o pessoal que é do clube, que está dentro da edição, vamos ter um filme também no dia 14, no domingo. Aí a gente vai escolher internamente, tá? Não fica disponível aqui para leitura gratuita. E fica também a indicação. Quem quiser dar uma olhadinha depois dos nossos projetos, nós temos um acervo bem vasto. Mandei lá no Telegram geral, tem no tópico ali edições do clube, mandei tudo certinho, os livros que tem e os links, e nós vamos ter uma nova edição que vai abrir agora, dia 19 de julho, que vai ser uma edição de horror na literatura. Vamos ler alguns livros bem interessantes. Mas é isso. Jean, pode começar, fica à vontade. Eu acho que vale ressaltar uma coisa. Como é um mundo criado totalmente fantasioso, tem muito nome próprio diferente, tá? Então a gente vai falar. A gente vai ler como o português lê. E até que a gente não sabe qual é a língua, qual o sotaque, qual a fonética. Só uma coisa, vejam a introdução da própria Úrsula, que ela vai falar sobre o autor ser um mentiroso, ele está criando um universo, então ela não precisa se ater à realidade. Vamos lá, gente, vamos começar a leitura. Um desfile em Erlangen. Dos arquivos de Rain, transcrito do documento ansível 0101101934, 2, Getten. Ao estacionário em Olu. Relatório de Gen Liai. Primeiro móvel em Getten, inverno, ciclo raniano, 93, ano ecumênico, 1490-97. Então, a gente vai pegar um relatório aqui. Eu vou correr.
A gente vai pegar um relatório aqui desse GNLI, tá? Nesse ano aí, que nesse ano ecumênico de 1490 a 97, deve ser algum ano, em algum futuro, sabe-se lá quando, do primeiro móvel em Getten. Getten deve ser provavelmente o país que eles estão ou da onde eles vieram. Vamos ver, vamos entender mais para frente. Farei meu relatório como se contasse uma história, pois quando criança aprendi em meu planeta natal que a verdade, com V maiúsculo, é uma questão de imaginação. O fato mais concreto pode fraquejar ou triunfar ao estilo da narrativa, como joia orgânica singular de nossos mares, cujo brilho aumenta quando determinada mulher a usa e, se usada por outra, torna-se opaca e perde o valor. Fatos não são mais sólidos, coerentes, perfeitos e reais do que pérolas, mas ambos são sensíveis. A história não é toda minha, nem narrada apenas por mim. Na verdade, não sei ao certo de quem é. Você poderá julgar melhor. Nossa, quanto suspense, né? Mas é toda uma só história. E, se em certos momentos os fatos parecerem alterar-se com uma voz diferente, ora, você poderá escolher o fato que mais agradar. Contudo, nenhum deles é falso. E isso é tudo, uma só história. Ela está dizendo que o narrador está dizendo que cada narrador vai contar, às vezes, um fato sobre sua perspectiva. Então, às vezes, pode ter incongruência entre um e outro. Ponto. Ela começa no 44º diurnal do ano 1491, que, no planeta Inverno, na nação Carride, era Odraharda Tua, ou o 22º dia do terceiro mês da primavera do ano 1. X, né, gente? É sempre ano 1 aqui. Só que a datação de cada ano passado e cada ano futuro muda no ano novo, quando se conta para trás e para frente a partir do agora unitário. Entendi tudo. Assim, era primavera no ano 1 em Errengá, capital de Carrite. Minha vida corria perigo e eu não sabia. Estava no desfile. Caminhava logo atrás do Goldsworth e logo à frente do rei. Chovia. Gente, nesses universos de ficção científica, o início é a parte mais difícil, porque é uma ambientação que a gente não está acostumado, que a gente não conhece, que foge completamente de nossa datação, que a gente sabe, da nossa forma de mapa. Então, é o momento mais difícil. Não fiquem preocupados em tentar entender como é que é esse planeta, como é que não sei o quê, isso aqui é cidade, é país, né? Vamos só fluindo na história, que depois as coisas vão se ajeitando, se assentando, tá? Estava num desfile, caminhava logo atrás do Goldsworth e logo à frente do rei. Chovia. Nuvens carregadas sobre torres escuras, chuva caindo em vielas, uma cidade escura de pedra açoitada pela tempestade, por onde um veio de ouro serpenteia lentamente. Primeiro vêm mercadores, potentados e artesãos da cidade de Erlang, uma fileira após a outra, magnificamente vestidos, avançando na chuva tão à vontade como peixes no mar. Seus rostos são calmos e atentos, não marcham em compasso. É um desfile sem soldados, sequer soldados falsos. Isso já chama atenção, porque parece um desfile de uma parada militar, que a gente conhece, não. Não tem soldado. Vai aparecer artesãos, outras coisas, outras formas, não tem soldados. Em seguida, vêm os nobres, prefeitos e representantes, uma pessoa, 5, 45 ou 400 de cada domínio e codomínio de Carride. Um cortejo enorme, pomposo, movendo-se ao som de clarins, pedaços ocos de osso e madeira, e da cadência simples e monótona de flautas elétricas. Entendo que a estranheza que a gente está tendo de tudo isso é a mesma estranheza do narrador, porque ele está conhecendo também todo esse local, tá? Os vários estandartes dos grandes domínios emaranham-se, açoitados pela chuva, numa confusão colorida com as flâmulas amarelas que enfeitam o caminho, e as diversas músicas de cada grupo se chocam e se misturam em variados ritmos que ecoam na viela de pedra. Em seguida, um grupo de malabaristas com esferas polidas de ouro que atiram para cima em voos reluzentes, apanham e arremessam novamente,
formando chafarizes de malabarismos brilhantes, todas ao mesmo tempo, como se tivessem literalmente capturado a luz. As esferas de ouro resplandecem com o vidro. O sol está aparecendo por entre as nuvens. Então, estava chovendo e começa a vir o sol ali. Eu consigo imaginar facilmente essa cena num filme. Será que não tem filme adaptação disso? Não é possível, porque eu consigo imaginar muito isso sendo filmado. Em seguida, 40 homens de amarelo tocando Gossamer Wars. O Gossamer, tocado somente na presença do rei, produz um som grotesco e sombrio. Então, assim, a gente já entendeu que é uma sociedade em que existem hierarquias, né? E funções específicas. Ponto. Até aí, nada de diferente. E eles estão ali no cortejo, no desfile, que deve ser um dia importante, e o rei está presente. 40 tocando ao mesmo tempo abalam a razão de qualquer um, abalam as torres de Errang, abalam as nuvens ao vento, fazendo cair os últimos respingos de chuva. Se esta é a música real, não é de admirar que os reis de Carride sejam todos loucos. Os reis, então, enfim, vamos entender. Em seguida, um destacamento real, guardas, funcionários e dignatários da cidade e da corte, deputados, senadores, chanceleres, embaixadores, nobres do reino, nenhum deles marchando ou formando fileiras, mas caminhando com grande dignidade. E entre eles está o rei Argaven XV, de manto, camisa e culotes brancos, perneira de couro da cor de açafrão, e um pontiagudo barrete amarelo, um anel de ouro no dedo e seu único adorno e o símbolo de sua posição. Atrás deste grupo, 8 tipos fortes carregam a liteira real, a superfície coberta de safiras amarelas, na qual nenhum rei é carregado há séculos. Uma relíquia cerimonial de muito tempo atrás. Olha que interessante, né? O rei está ali embaixo junto com eles, apesar de ter hierarquia, ninguém está ali carregando o rei naquelas liteiras, né? Vocês lembram daquelas liteiras que carregam? Tipo como se fosse uma carruagem, só que ao invés de cavalos carregando, são as pessoas que estão ali carregando, sabe? Isso é interessante. Junto à liteira caminham 8 guardas de revólveres de incursão, também relíquias de um passado mais bárbaro, mas não vazias, e sim carregadas com projéteis de ferro macio. Morte caminha atrás do rei. Atrás da morte vêm os alunos das escolas de artesãos da faculdade, dos ofícios e do lar do rei. Longas filas de crianças e jovens de branco, vermelho, dourado e verde. E, finalmente, alguns carros escuros, lentos e silenciosos fecham o desfile. Dá uma sensação que tudo que é relacionado a militar, guerra e tal, é considerado muito passado. Tanto que não tem soldados e as coisas que representam guerra e violência, teoricamente, estão como relíquias aí, né? Não sei, foi minha sensação, não sei se vocês também ficaram com essa impressão. O grupo real, eu entre eles, reúne-se num palanque feito de tábuas novas, ao lado do inacabado arco da garganta do rio. O motivo do desfile é a conclusão desse arco, que completa a nova estrada e o novo porto fluvial de Erranga, uma grande operação de drenagem, construção e abertura de estrada que levou 5 anos e irá marcar o reinado de Argaven XV nos anais de Carride. Então, a gente já descobriu o porquê do desfile. Estão inaugurando o grande arco lá. Estamos todos espremidos no palanque. Em nosso pesado e úmidos trajes de gala, a chuva parou, o sol brilha sobre nós, o esplêndido, radiante, traiçoeiro sol de inverno. Comento com a pessoa à minha esquerda. Está quente, muito quente. A pessoa à minha esquerda, um carradiano, moreno e troncudo, de pesados cabelos lisos, vestindo um pesado manto de couro verde, trabalhado em ouro, uma pesada camisa branca, pesados culotes, nossa, e uma corrente no pescoço com pesados elos prateados da largura da mão. Eu entendi, tá? A roupa é pesada. Está essa pessoa suando pesadamente, responde, quase virou um cacoete, gente, mas eu entendi que ele quis mostrar a intensidade. Está mesmo, imagina que tal, estou sentindo por você. Ao nosso redor, enquanto nos apinhamos no palanque, estão os rostos das pessoas da cidade, voltados para cima, como um monte de seixos marrons, rutilando um mica com milhares de olhos atentos. Agora o rei sobe em uma prancha de tábuas que o conduz do palanque ao topo do arco.
cujas pilastras não unidas elevam-se sobre multidão, cais e rios. Enquanto ascende, a multidão se agita e fala em grande murmúrio. Arga vem! Ele não esboça resposta. A multidão não espera nenhuma. Gócioas emitem um estrondoso som dissonante, cessam. Silêncio. O sol brilha sobre a cidade, rio, multidão e rei. Pedreiros abaixo acionam um guincho. Não é possível que ele percebeu tudo isso e está recontando. Não é possível, é muito detalhe. Pedreiros abaixo acionam um guincho elétrico e, enquanto o rei sobe mais alto, a pedra-chave do arco é içada, passando por ele em sua alça, erguida, encaixada e ajustada quase sem ruído, embora seja um bloco de várias toneladas, na lacuna entre as duas pilastras, tornando-as uma coisa, um arco. Então, as pilastras se colocaram o final ali. Um pedreiro com pá e balde aguarda o rei no alto do andaime. Todos os outros operários descem escada de corda com um enxame de pulgas. O rei e o pedreiro ajoelham-se lá no alto, entre o rio e o sol, cada um em seu pequeno espaço no andaime. Apanhando a pá, o rei começa a rejuntar com a argamassa juntas extensas da pedra-chave. Ele não dá simplesmente uma batida na pedra e devolve a pá ao pedreiro, mas põe-se a trabalhar metodicamente. Então, ele vai construir com os braços dele também o arco, né? Mostrando que o rei está ali junto. A minha sensação é que ele quer mostrar que ele está ali junto que nem, só que não os outros, né? O cimento que usa tem uma cor rosada, diferente do resto da argamassa. E, após observar o rei abelha trabalhar por 5 ou 10 minutos, pergunta à pessoa à minha esquerda. Eu acho que esse rei abelha foi uma ironia dele, né? As suas pedras-chave são sempre assentadas em cimento vermelho, pois a mesma cor está em cada parte, na pedra-chave de cada arco da ponte velha, que paira lindamente sobre o rio corrente acima do arco. Enxugando sobre a sua testa escura o homem, devo dizer, já que me referi a ele usando o gênero masculino. O homem responde. Muito tempo atrás, a pedra-chave era sempre acertada com argamassa de ossos moídos misturados com sangue. Ossos humanos, sangue humano. Sem o vínculo de sangue, o arco cairia, você sabe. Usamos sangue de animais hoje em dia, beleza? Então, é aquela coisa, o preconceito está aqui, né? Da cultura dele, a gente fala assim, como assim, né, meu amigo? Então, a gente não entende, né? Nosso conceito, isso está completamente errado, né? Era do seu modo frequente de falar, franco, mas cauteloso, irônico, como se sempre consciente de que vejo e julgo como um alienígena. Consciência estranha para alguém de uma raça tão isolada e em tão alto escalão. Ele é um dos homens mais poderosos do país. Não tenho certeza do equivalente histórico apropriado à sua posição. Vizir, primeiro-ministro ou conselheiro. O termo carridiano para o posto significa o ouvido do rei. É senhor de um domínio e nobre do reino. Manipulador de grandes eventos. Seu nome é Teren Hart. Ir Straven. Marca esse homem aí. O rei parece ter terminado seu trabalho de pedreiro, e me alegro. Mas, atravessando sobre a curva do arco em sua teia de tábuas, ele começa a trabalhar do outro lado da pedra-chave, que afinal tem 2 lados. Não adianta ser impaciente em Carrite. Eles são tudo, menos um povo fleumático, contudo, são obstinados, são pertinazes, terminam de rejuntar juntas. A multidão da margem do SES anima-se ao ver o rei trabalhando, mas estou entediado e com calor. Jamais havia sentido calor em inverno. Jamais sentirei de novo, entretanto, não consigo apreciar o evento. Estou vestido para a era glacial e não para o calor do sol. Ele foi para o país do inverno, está um calor do nada. Em camadas e mais camadas de roupas tecidas em fibra vegetal, fibra artificial, peles, couro, uma armadura maciça contra o fio, dentro da qual agora murcho como uma folha de rabanete. Para me distrair, olho a multidão e os outros participantes do desfile ao redor do palanque, os estandartes de seus domínios e clãs pendurados, imóveis e brilhantes sob a luz do sol. E displicentemente pergunta a Estrevan o que esse estandarte significa, e aquele outro.
Ele conhece todos de que pergunto, embora haja centenas. Alguns de domínios remotos, lares e tribos da fronteira da tempestade Pering e da terra de Kern. Eu mesmo sou da terra de Kern, ele diz, quando me admiro com seu conhecimento. De qualquer forma, é minha função conhecer os domínios. Eles são Carrit. Governar essa terra é governar seus nobres. Não que isso já tenha sido feito. Conhece o ditado, Carrit não é uma nação, mas uma briga de família? Não conheço e suspeito que Estevão o tenha inventado. A frase tem sua marca. Neste momento, outro membro do Kioheim, a Câmara Alta do Parlamento presidido por Straven, abre caminho empurrando e se espremendo até alcançá-lo, e começa a conversar com ele. Trata-se do primo do rei, Pemerhage Ren Irtib. Conversa com Straven em voz muito baixa. Sua postura, um tanto insolente, o sorriso frequente. Straven, suando como gelo ao sol, permanece polido e frio como gelo, respondendo aos murmúrios de Tibe em voz alta, num tom cuja polidez rotineira faz com que o outro pareça ligeiramente tolo. Escuto enquanto observo o rei rejuntando a pedra, mas nada compreendo, exceto a animosidade entre Tibe e Straven. Alguma coisa está acontecendo. Nada tem a ver comigo, de qualquer forma, e estou apenas interessado no comportamento dessas duas pessoas que governam a nação, no sentido antigo, que governa os destinos de 20 milhões de pessoas. O poder tornou-se algo tão sutil e complexo nos caminhos tomados pelo Ecumen que só uma mente sutil consegue enxergar seu funcionamento. Aqui, o poder ainda está limitado, ainda visível. Em Strave, por exemplo, sente-se o poder do homem como uma extensão de seu caráter. Ele não pode fazer um gesto à toa ao dizer uma palavra que não será ouvida. Ele sabe disso. E esse conhecimento lhe dá mais realidade do que tem a maioria das pessoas. Uma solidez de existência, uma substancialidade, uma grandeza humana. Sucesso traz mais sucesso. Não confio em Straven, cujas motivações são sempre obscuras. Não gosto dele. Contudo, sinto e reajo à sua autoridade tão seguramente quanto ao calor do sol. Então, ele é bem político, ele sabe que ele está num lugar diferente, num lugar estranho, está tentando entender as coisas e está começando a entender como funciona o jogo ali de poder, né? No mesmo instante em que penso, o sol deste mundo turva-se por entre as nuvens, que se acumulam novamente, e logo uma pancada forte e esparsa de chuva cai rio acima, respingando na multidão, na margem, escurecendo o céu. Enquanto o rei desce na prancha, a luz atravessa as nuvens, uma última vez, e sua figura branca e o grande arco sobressai por um instante, vívidos e esplêndidos contra o sul escurecido pela tempestade. Uma visão bem apoteótica aqui. As nuvens se fecham, um vento frio chega cortando a rua Porto e Palácio. O rio torna-se cinzento. As árvores da margem estremecem. O desfile acabou. Meia hora depois, está nevando. Como assim? Tava um calor. Olha o inverno como é que é. Outro local. O inverno é um país muito diferente. Um planeta muito diferente. Tava só daqui a pouco, solzão, assim. Choveu, agora tá nevando. Enquanto o carro do rei subia a rua Porto e Palácio e as multidões começavam a mover-se, com seixos rolados numa lenta maré, Straven virou-se para mim e disse: "Se é comigo essa noite, Ser Ai?" Aceitei, mas com surpresa que com prazer. Straven me ajudará muito nos últimos 6 ou 8 meses, então ele não está ali agora. Mas não esperava ou desejava uma demonstração de favor pessoal, como um convite para a ceia em sua casa. Rajiren Irtib ainda estava próximo, ouvindo a conversa, e percebi que Straven queria que o convite fosse ouvido por ele. Irritado com essa percepção de intriga efeminada, saí do palanque e me perdi em meio à turba. Para isso, de certa forma, me encolhendo e me escondendo. Não sou muito mais alta do que a média dos guetenianos, porém, a diferença é mais visível na multidão. É ele, olhe, lá está o enviado. Ele é diferente dos outros, por algum motivo. Ele parece ser maior que os outros, pois ele se destaca. Isso é algo que tem uma conotação que é interessante. Claro que isso fazia parte do meu trabalho, mas uma parte que se tornou mais difícil, não mais fácil com o tempo. Cada vez mais desejava anonimato, a uniformidade.
suplicava para ser como todos os outros. Então, ele era diferente dos demais. Eu vou parar aqui, que aqui começa agora as coisas interessantes, as diferenças, e vai entrando aqui no jogo que vai deixar a gente meio confuso e desorientado. Eu quero que vocês façam isso por conta própria. A ideia era só realmente iniciar a leitura. Quero saber se foi difícil entrar um pouco nesse mundo agora, se está dando para começar a entender alguma coisa. O que vocês estão achando? Pode abrir câmera, escrever, o que for. Eu achei um pouco truncada, só comparando com a gente veio de Duna, né? Que flui mais fácil. Eu achei mais truncada, assim, a escrita. Mas é um universo novo, né? Um novo mundo. Acho que nos primeiros capítulos vai ser mais difícil mesmo. Acho que no decorrer a gente vai se ambientando. Ah, é isso aí. A Anabel falou que ainda não sabe onde está, não. Mas parece ser bem interessante a ideia da autora. O que acho que a gente consegue dizer aqui agora é que a gente tem um estrangeiro num planeta diferente e que ele já está ali há algum tempo. Ele está começando a entender como são as coisas. Ele é muito diferente porque ele é de outro planeta. E a gente está ali no momento de inauguração de um monumento. E ele está mostrando alguns costumes para nós que são muito diferentes, né? Aí tem alguém querendo dormir aqui, gente. Eu estava lendo, ela sempre dorme quando eu leio. Pode falar, Cá. Eu ia comentar que eu acho que o mais importante para iniciar essa leitura é a gente ter em mente que, como o narrador ele vai contar as experiências dele, e eu acredito que a autora, até pela questão da veia antropológica dela, é quase como se a gente estivesse, de fato, indo visitar um novo país, uma aldeia, um lugar que vive diferente da gente. Então, maus entendidos vão acontecer, falhas na comunicação, algumas coisas a gente não vai conseguir compreender, assim como o narrador, porque são coisas que não têm literalidade, não tem como traduzir certas coisas, né? Sentimentos, palavras, costumes, as coisas são como são. A gente lembra ali um pouco de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vivi assim, etc. Algumas coisas são como são e às vezes a gente não vai conseguir compreender. Portanto que, como eu comentei, não façam juízos de valor de todas as discussões, aceitem as informações que estão sendo passadas, analisem com calma, porque vão existir muitos choques culturais de preconceitos concebidos ali. E o interessante é que tanto o narrador quanto esses povos, eles são estranhos para a gente. Porque o narrador ele já vem de um futuro, de um mundo paralelo, onde não dialoga com a gente, com a nossa realidade aqui, nós pessoas. Ele é da Terra, mas ao mesmo tempo não é a nossa Terra. Então, nós vamos ver o outside do outside, sabe? O diferente do diferente. E vamos de mente e coração aberto para essa discussão. Acho que vai ser muito interessante. Estou animada com ela. Eu li só o primeiro capítulo hoje. Vocês querem falar alguma coisa? Querem compartilhar alguma coisa? Lembrando que vocês também estão livres para mandar essas considerações por escrito lá no tópico. A gente só pede que seja no tópico da leitura. Acho que é isso, Jean. Vamos finalizar 9 horas, né? Dia de semana. Para o pessoal que está lá no clube mesmo de ficção, tá? Esse específico, a discussão, eu vou pedir que faça lá no grupo aberto, para o pessoal não perder, tá? Lógico que vocês, não, isso aqui eu quero comentar só que fechado, tudo bem, tranquilo, mas eu vou pedir para vocês, de preferência, coloquem lá, para a gente poder compartilhar com o pessoal que não participa também. E lembrando que nossa próxima leitura coletiva gratuita, já vou deixar aqui, é Mestre Margarita, tá? Por favor, Mestre Margarita, esse livro é delicioso. Diga, cá. Já tem data, depois eu vou criar o tópico e mandar o calendário. Eu só queria compartilhar uma informação que a Larissa mandou que foi boa. Ela falou que leu Os Despossuídos da autora e que o primeiro capítulo também foi truncado, mas que depois desenrola, e que ela acha que o importante é não focar tanto nos nomes, porque realmente é um pouco confuso, né, no início. A gente tem que focar nos elementos da história e não, assim, fulano se chama tal. Isso vai ser fixado depois, conforme avançar.
Eu já gravei. Estrevan Trevoso. Na minha cabeça vai ser o Trevoso. É. Vitor chegou a perguntar, ele falou que ele tem um box e não sabe qual livro ele deve iniciar, né? Qual livro ele vai ler primeiro. Você vai ter que iniciar esse com a gente, meu amigo. Não tem, agora você não tem opção mais, não. Eu ia falar isso, Vitor, pelo que eu pesquisei, não tem ordem certa de leitura, talvez um aficionado do universo dela tenha ali uma ordem para indicar, mas aparentemente todos os livros que ela publicou, eles estão interligados, eles são desse mesmo universo, então você pode começar por qualquer um, são histórias paralelas, como se a gente estivesse visitando vários mundos, porque literalmente a gente está falando sobre uma liga intergaláctica que são vários mundos, vários planetas, e cada um tem sua cultura, são todos humanos, mas cada um se desenvolveu biologicamente para se adaptar ao habitat natural e construiu suas próprias sociedades, né, e organizações. Gente, ela tem uma imaginação, hein? Isso aqui me atraiu. Eu tô com o bebê caindo na cabeça aqui, a gente vai ter que ir. Combinado? A gente vai subir já para a plataforma, no máximo até amanhã, e para o YouTube. Já eu não sei, porque vai ter esse processamento aqui do Meet, mas até amanhã está disponível, tá, gente? Um beijo, beijo, beijo. Vamos para a leitura. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada pela participação.